Fala galera, beleza? Máquina MR Tech. Ó, o que acontece? Às vezes você vai se pegar em alguma situação que a máquina vai estar em difícil acesso, tá? Inclusive essa semana a gente pegou uma situação de um cliente assim. A máquina estava instalada numa laje, né? E a casa de máquina embaixo. E aí o que acontece? Quando o cliente aciona a bomba manda o sinal para a máquina, passa a água e fecha a chave fluxo. Nessa que fecha a chave fluxo manda a informação que a máquina pode entrar em funcionamento, tá? Tipo assim, o cliente utiliza dessa forma já há algum tempo. Porém, qual que é a questão referente a isso, tá? O cliente ele não consegue mudar a temperatura, ele tem dificuldade de mudar a temperatura quando ele precisa. Se ele quiser abaixar ou diminuir, tem que colocar uma escada, alguém tem que subir lá, enfim, tem que passar por uma clarabóia, um lugar até perigoso para subir, né, onde o equipamento está instalado. Então, o que precisa ser feito? Precisa ser feita uma automação para esse equipamento funcionar, o cliente conseguir acionar à distância, tá? No caso lá, o equipamento é um equipamento da Nautilus, né? Então a Nautilus ela já vende essa solução, ela tem esse controle à distância, onde você consegue conectar com o equipamento e fazer essa automação, né? Assim, tipo, a placa é compatível, sendo compatível com o equipamento, vai dar tudo certo, tá? Outros equipamentos também têm alguns controles à distância, por exemplo, a Sodramar também tem um controle que pode ser instalado à distância, tá? Mas o fato é que existem outras formas também de você fazer esse tipo de automação. Uma delas é instalando automação Wi-Fi, né? Você pode fazer uma automação à distância ali também, que fica muito legal, tá? Uma outra forma também é através da chave fluxo, que dá para fazer uma automação muito bacana com a chave fluxo, tá? Mas hoje eu vou focar aqui nesse vídeo falando referente a esse controle à distância da Nautilus, tá? Inclusive, você que não conhece, a Nautilus tem dois controles à distância. Eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, entendeu? A Nautilus tem dois controles à distância. Deixa eu ver se está aqui. Ó, esse aqui é um controle à distância da Nautilus. Porém, esse aqui é um controle à distância remoto, tá? Como é que funciona? Ele é semelhante a um controle remoto mesmo, sem fio. Ele não precisa de fio, não precisa de instalação de nada. Mas qual que é a vantagem e desvantagem desse controle? A primeira desvantagem é que você não pode ter nenhum tipo de obstrução. O cliente ele tem que conseguir ter acesso ao equipamento para acionar, porque ele é acionado através de infravermelho, tá? Isso acaba sendo uma desvantagem muito grande, porque você tem uma limitação de acesso, você tem que ter ali uma distância no mínimo de 10 metros, tá? E, enfim, não pode ter nenhum tipo de obstáculo, não pode ter parede, nada, que senão o equipamento não vai reconhecer o sinal do infravermelho e não vai acionar, tá? Então, esse daqui é praticamente um caso ou outro que vai usar, né? Porque tendo um controle desse também, corre o risco de perder, corre o risco de cair na piscina, corre o risco de, enfim, acontecer várias coisas, deixar num lugar, não achar e tal, e precisar, né, acionar o equipamento e passar por um tipo de transtorno. O controle que seria mais recomendado seria esse controle aqui, ó, que ele é o com fio, tá? Inclusive essa aqui foi uma instalação que a gente fizemos, né? Ficou nesse padrão aqui. No caso, a gente já tinha solicitado o cliente para que ele deixasse uma caixinha 4x2, que a caixinha 4x2 ela aqui é compatível com a instalação, fica dessa forma, tá? É um controle de sobrepor com fio, né? A instalação ela é relativamente simples. Você só tem que entender o seguinte, que a Nautilus ela trabalha com duas placas, tá? Dois fornecedores de placas. Um é a Globus, outro é a Fugauge. O que isso significa, Marco? Isso significa que a Globus ela é compatível com o controle. A Fugauge não é compatível com o controle, entendeu? Então, basicamente, se o cliente tiver lá uma placa da Fugauge, você for oferecer essa solução para ele colocar o controle, você não vai conseguir fazer a instalação, tá? Então, isso daí acaba sendo muito ruim. Então, você tem que prestar muita atenção na hora de você for fazer o orçamento para o cliente, oferecer essa solução, porque dependendo da situação, você tem que trocar o controle, colocar o controle e trocar a placa, tá bom? E outra questão também que é muito importante, que mesmo a placa sendo o Globus,
O controle ele tem duas versões, tá? Tem a versão 1.4 e tem a versão 1.6. Mas o que isso significa? Que a versão 1.4 ela é compatível com uma placa 3.3, 3.7, entendeu? A versão 1.6 ela é compatível com uma placa 4.4, 4.1 se eu não me engano, entendeu? Ela é compatível com uma versão mais atualizada, tá? Então se você for comprar uma placa mais nova assim da Nautilus, aí já vai ser compatível com o sistema, no caso o controlador 1.6. Eu sei que ficou um pouco confuso aqui, mas fica um alerta para vocês, porque se você comprar o controlador 1.6 e a placa do cliente lá for antiga, não vai ser compatível, entendeu? Não vai ser compatível. E o mesmo vale se de repente o cliente já tem o controlador instalado, ele já opera dessa forma lá e de repente ele teve um problema com a placa e você vai lá e coloca uma placa nova da Nautilus e o controle dele à distância para de funcionar. Aí você fala, meu, e agora? Que eu não fiz nada de errado, instalei do jeito que estava. Não é que você fez alguma coisa de errado, é que na verdade o sistema, o software não é compatível. Aí vai dar interferência aí, vai dar problema, tá bom? Não vai funcionar adequadamente. Entendeu? Como eu falei, a instalação ela é relativamente simples. Cara, você pode passar um cabo de 3 vias. A gente assim costuma utilizar cabo de internet, tá bom? Que realmente assim é uma corrente muito baixinha que passa aqui. E é mais para fazer a comunicação, né? Ó, ele tem um 8 volts que dá aqui entre o GND e o 8 aqui, as extremidades dão uma tensão de 8 volts e o do meio basicamente é o sinal, tá bom? A mesma ordem que você colocar aqui não significa que é a mesma ordem que você vai colocar na placa, você tem que olhar a nomenclatura. Vai ser tipo assim, o mesmo GNV que você colocou aqui, se você colocou o cabo verde, lá na placa você coloca o cabo verde. Entendeu? O TX aqui, se você colocou o marrom aqui no controlador, lá na placa você coloca no marrom. E aí vai ser compatível e vai dar certo, tá? Então você passa o cabo aqui, molda certinho, tá? A instalação é relativamente simples. No caso dessa máquina aqui, a gente deixou esses bornes aqui, né? Pra gente fazer a instalação. Você pode passar o cabo direto e conectar na placa e tá tudo certo, entendeu? E aí você conecta nessa parte da placa aqui, tá vendo? Nessa parte da placa. Se você for pegar uma placa da Fugard, você vai entender que você vai ver a diferença que não tem essa função aqui, não tem esse conector para você fazer essa instalação, entendeu? Então, referente a esse controlador, é isso, né? Os custos desse equipamento aqui, ele não é um equipamento barato, tá? Se você for entrar aqui no Google aqui, ó, você colocar, ó, controle à distância Nautilus, ele vai estar na faixa aqui, ó, de uns R$1.000. O outro sem fio ele é bem baratinho, tá vendo? Porém você tem essa vantagem e desvantagem, tá? Esse daqui ele é mais caro, mas ele é mais eficiente. Você vai controlar tudo que você tem da placa, lá na placa, no equipamento, você consegue controlar tudo, até fazer configuração, tudo, entendeu? Só que você vai precisar fazer esse investimento e precisar também fazer a instalação, tem que puxar o fio, tem que puxar a infraestrutura, mas fica muito top, tá bom? Então, dependendo da situação aí, com certeza vai ser a melhor opção o com fio, tá? Vai ser a melhor opção com fio, beleza? Então, é isso. O que isso significa, Marco? Isso significa, galera, que tem muitas das vezes oportunidades que a gente deixa passar, tá? Você tá vendo ali, às vezes, uma situação que está no cliente, vamos supor, o cliente chamou ali porque, sei lá, um problema no ventilador, um problema numa contatora. Aí você se depara com uma situação dessa, o cliente ele utilizou a máquina muito tempo dessa forma, tendo essa dificuldade de operação. Se você tem esse conhecimento que você pode facilitar, ser um facilitador ali da operação do cliente, você consegue vender esse serviço. Sua empresa vai ter mais lucratividade, você vai estar ajudando seu cliente,
entendeu? E claro, eu tô te falando aqui uma forma que é possível você fazer. Existem várias formas de você fazer um tipo de automação que às vezes vai ficar até melhor do que essa, entendeu? Porque a gente trabalha com várias marcas de equipamento, entendeu? Então, tem equipamentos que nem tem essa opção. Então, você vai ter que usar uma outra estratégia, você vai ter que fazer, às vezes, um comandinho separado, um acionamento separado, instalar um sistema Wi-Fi, entendeu? Aí vai depender muito de cliente para cliente. Por quê? Você tem que ter muita sensibilidade da situação. Pô, é um condomínio. Cara, não tem sentido você instalar um sistema Wi-Fi, o condomínio vai dar conflito, vai ficar só no celular de uma pessoa, entendeu? Às vezes a melhor opção é o simples. Um simples eficiente, né? Que, tipo, qualquer pessoa ali consegue entender, operar o sistema, mas que seja eficiente, né? Então, lógico, tem clientes que de repente o Wi-Fi vai ser melhor, né? Mas aí, igual eu tô falando, depende muito de contexto, tá? Tudo bem, pô, não, Wi-Fi e tal, aí você sai instalando Wi-Fi aí e depois você, enfim, não dá conta de lidar com essas situações controversas, o Wi-Fi de repente pode falhar, pode dar algum tipo de problema no dispositivo e você fica na mão com o seu cliente. Então, analisa certinho, tá? O Wi-Fi é uma tendência, eu acho show de bola, mas infelizmente a gente não tem histórico, né, do funcionamento e se pode dar bom ou não, tá? E eu acho que na maioria dos clientes que eu entendo da bomba de calor, a maioria, o menos é mais, tá? O menos é mais, o simples, eficiente é o que funciona, é o que dá certo, que o cliente ele quer ligar lá o trocador de calor, deixar a temperatura programada e não ter dor de cabeça, entendeu? Uma vez ou outra, porque, pô, chegou o verão, tal, a água tá quente demais, o cliente às vezes quer abaixar 1, 2 graus, aí chegou o inverno, ele quer aumentar um pouquinho mais, entendeu? Vai ter, às vezes, uma vez ou outra, assim, no ano que os clientes vão mexer ali na operação do sistema, mas na maioria das vezes, cara, é o seguinte, ligou o equipamento e deixou operar, esquece, não é algo que fica mexendo, entendeu? Mas fica essa sacada aí para vocês, fica essa dica para vocês aí, tá? Que de repente vocês podem estar lidando com oportunidades aí e tá deixando dinheiro na mesa, tá deixando de tanto ajudar o seu cliente, tanto de faturar para sua empresa, entendeu? E é isso daí, vamos pra cima. Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like, tá? Deixa um comentário aí, fala se você já trabalha com bomba de calor, se você trabalha com piscina, qual que é a sua região aí, né? A gente sabe que é uma área escassa de profissionais, os clientes têm dificuldade de encontrar empresas que prestam serviço nas bombas de calor, empresas realmente competentes, que sabem o que estão fazendo, beleza? Então é isso, forte abraço, vamos pra cima, até a próxima.